Olá, pessoal. Nossa primeira aula de design aqui gravada. Essa é a viewport do programa, tá? É como um programa costuma inicializar. Então, eu vou começar criando nosso primeiro documento. Então, eu vou lá clicar em File, New, Documento. Ele mostra esse menu. O que é esse menu exatamente? É onde eu configuro todo o meu preset para criar minha revista, meu jornal, minha página, meu PDF interativo. É por aqui que eu começo a mexer em alguns parâmetros. Nesse caso, eu vou deixar aqui 10 páginas, tá? Vou deixar ele para impressão mesmo, tá? Eu posso deixar tanto para web, como para aqueles PDF interativo e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui para impressão. Tamanho da página é o formato do seu papel. Vou trabalhar com A4 mesmo. Ele já dá a medida exata aqui do A4, a orientação de como você vai trabalhar esse documento, o número de colunas, tá? O espaçamento entre cada coluna, a margem. Ele deixa uma margem padrão, eu vou respeitar isso aqui, tá bom? Aqui embaixo é a sangria e o corte. Se o seu não aparece desse jeito, você tem que clicar aqui no cantinho onde está escrito More Options ou Mais Opções. Clicou, ele vai abrir esse menuzinho. Aqui eu vou deixar 10. E embaixo vou ligar o cadeado e vou deixar 15. Por que eu liguei o cadeadinho? Para ele repetir em todas as minhas laterais o mesmo tamanho. De vez em preencher um a um, você preenche lá 15, clica no próximo e preenche automaticamente. Tá? Então ele abre essa página. O que é aqui? Ele mostra para mim nessa linha preta tamanho da folha. Dentro aqui no roxinho é a margem. A linha vermelha é a sangria, tá? E a linha de cima é o corte. A sangria talvez apareça no corte do papel. Então é sempre bom que se for trabalhar com imagem, você deixar passando um pouco da sangria, para quando for cortar, não cortar da sua imagem, fica faltando um pedaço. Então é sempre interessante deixar a imagem passando. Aqui nós vamos trabalhar a nossa primeira página da nossa futura revista. Eu já tenho um layout pronto na cabeça, que eu vou desenhar aqui e vou explicar para vocês o que eu estou fazendo. Vamos lá. Eu vou começar criando o retângulo. Como que eu crio o retângulo? No meu canto esquerdo tem aqui minha paleta de ferramentas. Tá? Aqui eu consigo fazer quase tudo que eu tenho no InDesign, eu consigo fazer para essas paletas. No meu caso, vou trabalhar com retângulo, então vou clicar no retângulo. Vou deixar na sangria aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, tá? E ela ficou transparente, tá vendo que não mostra nada? Por quê? Porque aqui, ó, a minha borda tá ficando com cor e dentro não. Então vou inverter. Quando eu invertir, ó, minha borda ficou sem e dentro ficou com cor. Aí só vou dar um cliquezinho na cor, tá? 2 cliques. Ele vai abrir o color aqui. Vou deixar meio que cinzinha. Ok. Fiz o meu primeiro retângulo. Agora eu vou copiar esse retângulo para baixo. Como que eu copio? Ctrl C, Ctrl V? Olha lá, copiou. Mas tem uma forma mais precisa de copiar. Aperto e seguro o Alt, clico com o mouse, seguro e arrasto para baixo. Ó. Eu tenho total controle de onde vai ficar minha cópia. Essa aqui, esse meu novo retângulo, eu vou diminuir ele. Como que eu faço para diminuir? Setinha preta aqui pressionada, tá? Clico aqui no meu ponto, ó, e vou diminuir. Por que eu estou diminuindo? Como essa parte cinza de cima vai ser a imagem, essa parte de baixo vai ser onde eu vou colocar o texto, para destacar o texto. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui assim no meio, ó, tá? Que é aqui onde vai ser o destaque do meu texto. Ok? Por enquanto, vamos trabalhar só essas formas e texto. Vai ser bem simples mesmo essa primeira aula, só para poder aprender a mexer dentro do software, aprender a lógica desse programa. Tá? Agora aqui, eu vou criar uma caixa onde vai texto e imagem. Mesmo procedimento, vou apertar o Alt, segurar, botão esquerdo do mouse, clique, seguro e arrasto. Tá? E vou lá embaixo, ó, criar a minha caixa onde vai o texto. Ok? Está criada. Agora eu preciso colocar o texto. Onde vai o texto? Daqui até aqui embaixo. Então,
Para criar o texto no InDesign, eu só clico aqui no Tzinho, tá? Clico no T, a aba aqui de cima, do menu da paleta de cima, já muda. Aparece um monte de opção de como trabalhar, o que fazer, tamanho do parágrafo, a primeira letra maior, a segunda menor. Tudo possível e imaginável trabalhar com fonte tem nesses menuzinhos aqui, que mais para frente eu vou explicar para vocês, tá? Então, clico lá no T. Para criar, clico e seguro com o botão esquerdo e arrasto, tá? Arrastei. Aí eu vou preencher com o texto, lá, vou escrever. Só que fica meio feio deixar o texto desse jeito. O InDesign já tem uma ferramenta pronta, que é o texto inteligente, ele já preenche a sua coluna de texto. Para usar essa ferramenta, deixa o T pressionado, verifica se o seu cursor está piscando aqui, botão direito, aí você vai lá, Fill, Place Order Text. Clica nele, ele vai preencher de texto. Olha que legal. Pô, mas eu não estou conseguindo visualizar a minha página ainda, porque tem todos esses frames aqui, que são essas linhas azul em volta do meu texto, em volta do meu retângulo. Eu quero ver sem isso. Tem como eu conseguir visualizar? Sim, tem como. Você aperta a letra W no seu teclado, ó lá, e clica fora, você consegue visualizar o que está acontecendo, ó, tá? Aperta novamente, ele volta. Só que aqui é o seguinte, eu quero colocar uma corzinha de fundo, porque está tudo muito branco, eu não quero essa corzinha branca. Então, clico, tá? Nesse retângulo maior. Com Alt de novo, vou copiar e vou deixar ali, ó, tamanho da página, tá? Aí, nesse caso, eu vou mudar a cor. Como ela já está aberta aqui a ferramenta de cor, ó, eu posso deixar tanto um pouquinho mais escuro como um pouquinho mais claro, tá? Vou deixar um pouquinho mais claro, bem pouquinho assim. Já está ficando legal a minha página, ó. Já tem aqui onde vai ser texto, só que está muito junto aqui, não está dando destaque. Eu preciso colocar um destaque, né? Então eu vou selecionar de novo esse menuzinho de cima, vou deixar ele um pouquinho mais escuro para destacar. Olha lá como vai dando vida, tá? Mexendo na cor. Eu quero deixar, vou deixar uma faixa laranja aqui embaixo. Para fazer isso, simples. Só copiar novamente, tá? Clica no retângulo principal aqui, Alt, para baixo. Olha lá. Você vai copiar, tá? Ó, ele também aqui, ó. Por que está acontecendo isso? Porque ele está atrás de tudo, tá? Como que eu arrumo? Você pode vir com o botão direito em cima dele, arrumar, tá? E mandar ele para frente. Mandei para frente, ele vai ficar na frente de tudo. Aí você controla. Só que você quer deixar laranja, então dá 2 cliques na barrinha, tá? Onde está color, nesse quadradinho cinza, ele vai mostrar a cor. Aí você pode escolher a cor que você quer. Tá lá. Deixei laranjinha. Aí eu vou diminuir o tamanho dele, vou deixar bem fino. Só que eu quero chegar mais perto dessa minha viewport. Então, Ctrl+. Olha lá. Ctrl+, ele dá zoom. Aí eu vou colar ali, ó. Posicionando ele nos pontos, tá? Só para dar um charminho. Vou copiar para o outro lado, ó. Olha lá. Tá? Só para ver como vai tornando forma a nossa página da revista, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto um pouquinho mais para o lado, que está muito grudado aqui. Vou selecionar o texto. E com o direcional para a esquerda, vou colocar para o lado. Ó. Já está dando um esquema diferente. Aqui também eu vou colocar umas caixinhas em laranja e texto. Então eu vou copiar essa caixa que eu fiz aqui, que está em laranja, aperto o Alt e copio lá para dentro. Ó. Vou deixar uma caixinha assim. Ó. Vou copiar mais uma aqui para baixo e mais uma aqui para baixo. Tá?
Vou deixar certinho ali, ó, posicionado certinho. Aí eu faço o mesmo esquema. Preencho a caixa de texto aqui, botão direito, place order. Aí eu vou copiar esse mesmo texto. E vou copiar para baixo também. Tá? Por que eu fiz essa parte laranja? Eu vou colocar um texto de título ali. Então eu vou clicar lá no T para criar um texto. Exatamente aqui dentro, ó, e place order novamente, né? Só para quem esqueceu, deixa o cursor piscando, botão direito, place order. Ele cria o texto. Nesse caso aqui, eu vou aumentar o tamanho dele, então seleciono, tá? Tem o tamanho da fonte, eu vou escolher aqui, ó, vou deixar 24 por enquanto e vou deixar ele branco. Olha lá. Só para dar um destaque, tá? Vou copiar esse mesmo texto para baixo, esse mesmo texto aqui para baixo, tá? Essa aula é bem simples realmente, é só para vocês conseguirem localizar as ferramentas e entender um pouquinho de como funciona a lógica do InDesign, ok? Não tem muito segredo aqui não. Agora, mesmo esquema vou fazer nessa caixa branca. Vou copiar aqui onde está meu texto, vou jogar ali, ó, e como matéria principal, eu vou aumentar. Então, clico na ferramenta de texto, como eu quero mexer no texto, então sempre na ferramenta de texto, não pode esquecer disso. Seleciono, ok? E vou apertar aqui 36. Ficou muito grande. Do Ctrl Z para voltar, 30. Também ficou muito grande. Então, vou deixar 30 do jeito que está, vou clicar aqui na setinha preta. Olha lá. Ele sumiu. Por quê? O quadradinho aqui está pequeno. Para arrumar, Ctrl Alt C. Olha lá, Ctrl Alt C. Ele vai ajustar o meu quadro. E aqui no vértice eu vou aumentá-lo. E vou apagar isso aqui. Ctrl Alt C de novo para ele arrumar o quadro. Tá? Aí eu posiciono do jeito que eu quero. Vou posicionando o meu texto. Tá? Eu não coloquei nenhum nome ainda, porque nós vamos montar a revista correta mais para frente, ok? Aqui em cima nós vamos colocar, substituir por uma imagem. Vamos colocar a imagem aqui embaixo também, ok? Essa primeira aula foi só realmente para vocês conseguirem aprender algumas ferramentas, tá? Que é essa seta, o retângulo, como funciona o retângulo. Aqui embaixo também para troca de cor, para não colocar cor na linha, mas sim para preencher o seu objeto. Como trabalhar com o texto, o preenchimento automático de texto, tá? E agora só para terminar, vou pegar esse retângulo aqui mesmo, vou copiar novamente, vocês estão craque, é só segurar o Alt, tá? Segura o Alt ali, vou pegar aqui embaixo, ó, e vou deixar como se fosse uma outra imagem. Olha lá, vou diminuir aqui, que aqui vai alguma imagem que vai complementar essa matéria. Olha lá. Agora eu quero ver como ficou na minha edição. Então você aperta W, você vai novamente voltar a ver a página, a linha de corte, tá? A margem, ó, da folha e como que está a sua diagramação. W novamente, você vê a versão para impressão. Ok? W, você vê a versão que você pode editar, você pode ver as suas colunas, você pode ver a sua margem, a sua sangria. Ok? Espero que você tenha aproveitado essa aula. Qualquer dúvida pode me procurar no meu Facebook ou mandar e-mail, tá? Essa aula foi simplesmente o que a gente fez na aula passada, que foi o quê? Trabalhar com o retângulo e a ferramenta texto. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais. Nós vamos trabalhar com o texto realmente, mexendo nas suas atribuições, como mexer no tamanho, cor, curva, colocar a imagem aqui onde está cinza,
colocar a imagem onde está cinza aqui embaixo, arrumar a diagramação do texto, trabalhar com coluna, ajustar para deixar tudo na mesma medida, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de diferença na diagramação. Tipo aqui começa de um jeito, e aqui embaixo tá um pouquinho mais para lá. Como colocar a grade aqui, como colocar o grid para evitar que isso aconteça. Na próxima aula nós vamos aprender sobre isso, ok? Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês façam um bom uso desse vídeo. Abraços.